Então estamos aqui agora tudo certo, tudo resolvido, estamos aqui ao vivo, né, para nossa primeira explicação técnica, né, sobre o e-book como desenhar pele, né? Então aqui, ó, eu já estou com ele aqui impresso, essa recebida gráfica agora essa semana, esses e-books aqui foram para os alunos que optaram em receber impresso, né? Então a gráfica me entregou, realmente ficou um trabalho bem legal, bem interessante. E eu só preciso agora receber vocês alunos que compraram esse e-book impresso, o endereço, tá? Então eu vou, ainda hoje, depois de eu terminar aqui essa transmissão, de terminar essa explicação, eu vou mandar um e-mail para quem comprou o livro para quem comprou o livro impresso, e eu vou enviar para casa de vocês, tá? Lembrando que os comentários podem ser feitos aqui, né? Os comentários podem ser feitos aqui tanto aqui embaixo no vídeo, como depois eu vou editar esse vídeo, tirar essa introdução, colocar apenas a aula lá na área do aluno, e você também pode comentar lá na parte de embaixo do vídeo tem uma área de comentários, você também pode fazer seu comentário lá, tá? E é isso que vai ser, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem... Bom, eu vou passar para a aula, eu só no final é que eu vou abrir para que você possa fazer os seus comentários, tá bom? Vou responder os comentários, mas podem ir postando, depois eu dou uma olhada e vejo quais os comentários que merecem responder ainda no vídeo, e outros que eu posso responder simplesmente dar a resposta lá mesmo na área do comentários, tá bom? Então deixa eu aqui fazer uma mudança aqui, deixa eu alterar para a minha tela, aonde eu vou mostrar aqui o e-book, capítulo 1, desenho de pele lisa. Começa aqui, né? Bom, aqui há uma pequena introdução, onde o autor desse e-book, na verdade, ele é o Darren Tank, do método 5 Pencil, esse senhor aqui, o Darren Tank, e eu trouxe aqui para o português, né? Mas vamos dar os créditos a realmente quem criou o método, que foi o Darren Tank, né? Bom, o que ele coloca aqui no capítulo 1? Ele diz: desenho de pele realista começa aqui. Aqui são palavras dele, né, do autor. Ele diz: eu acho que é uma noção muito ridícula quando você para e pensa nisso, usando um lápis de grafite frio e duro para desenhar texturas de pele macias e flexíveis em um retrato. Mas você e eu sabemos que é possível com um conjunto certo de habilidades. Então, ou seja, ele deixa claro que nós sabemos que mesmo usando o lápis, né, que é feito de grafite e para escrever, dá para conseguir fazer desenhos incríveis, fazer uma pele bem realista. Ele diz: eu estou aqui para compartilhar alguns princípios e técnicas práticas que eu descobri ou desenvolvi ao longo dos anos e que você pode usar para desenhar retratos com uma pele incrivelmente realista. Agora, antes de pegar um único lápis, eu quero ter certeza de que começamos no início, né? Então vamos dar uma olhada em um artigo primeiro. Então, antes de iniciar realmente a aula propriamente dita, aqui nós temos um pequeno artigo só para dar uma introdução do porquê o método 5 lápis é eficiente e por que não se usa o esfuminho nessas aulas, tá? Então deixa eu passar aqui, ó. Não só é importante ter o papel certo, mas saber como seus papéis e lápis funcionam juntos, permitirá que você proteja o seu papel de danos não intencionais. E aqui tem a foto de uma vista lateral. Deixa eu mostrar aqui na prática, deixa eu mudar a câmera novamente. Aqui na prática. Bom, então aqui é o papel e aquela imagem, certo? Ela é simplesmente uma visão assim, da parte de cima do papel, dessa parte aqui, ó. Então é uma imagem ampliada,
para que possa você visualizar bem, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui está uma ilustração rápida para mostrar o que quero dizer. Imaginemos que estamos olhando o pedaço de papel de lado, essa figura 1 aqui, ó, e altamente ampliada. Então imagina que esses dentes aqui que você está vendo se equivalem à textura do papel, né? Deixa eu voltar aqui de novo para a câmera. Pronto. Então aqui, ó, aqui está a folha, né? Então imagine que aquela visão seria essa visão aqui. A gente vê essa parte de cima e aqueles dentes que você está vendo ali naquela imagem, seja esse pequeno poro que tem os dentes da margem do papel. Então uma ampliada, né? Fez aqueles dentes lá, certo? E ele vai mostrar no livro aqui a importância de não destruir, de não derrubar esse acabamento, ou seja, de não destruir a textura do papel. Então, o dente do papel é mais variado do que o que eu estou desenhando. É claro que aqui na imagem está bem certinho, né? Tá como se fosse vários triângulos e o dente do papel não chega a ser assim tão perfeito. Mas o importante é o conceito, você entender, né? Mas imagine que quando o meu lápis encontrar o papel, ele varre a superfície e atinge o topo de cada dente do papel. Na verdade, eu preciso de um pouco de dente no meu papel, porque esses picos irregulares são o que seguram alguns grafites, à medida que meu lápis se move pela superfície do papel. Em geral, os lápis preferem um papel com uma textura mais grossa, mais áspera, né? Uma vez que a grafite adere-se melhor à superfície que não são completamente lisas. Golpes de lápis ou traços de lápis, né? Aplicando aqui na ponta, ou na ponta do dente do papel e não chega a penetrar no papel. Observe que essa borda irregular na ilustração. Ó, né? O que acontece quando eu desenho é que meu lápis atinge os picos do dente aqui em cima, né, do papel, dos dentes do papel, e a grafite permanece no topo e não entra aqui no fundo, ela não desce aqui. Então, visualmente, vai ficar alguns poros. Você vai perceber que fica alguns detalhes em branco no seu papel. Então, quanto mais suave o lápis, ou seja, um lápis 2B, 4B, 6B, mais você notará o contraste entre o grafite escuro e o topo de cada pico, e o poço branco. Ou seja, a grafite passa em cima e fica um buraco sem ter grafite na parte de dentro do papel. Onde o lápis não atinge, né? Bom, deixa eu tentar explicar melhor aqui para vocês isso aqui. Vamos continuar aqui. Dá um exemplo. Deixa eu mudar aqui para minha mesa. Pronto. Então, aqui tem o papel, certo? Na textura do papel, existe assim uma textura, né? Existem os grãos. Se você pegar a sua folha de papel demolhada, vai perceber que, inclusive, que um lado do papel é mais liso e o outro lado é mais poroso. Então, normalmente os papéis não são iguais dos dois lados. E essa textura que o papel tem, ela vai ajudar que ao passar o grafite, no caso aqui eu vou pegar um lápis H, o 4B aqui, por exemplo, certo? Ao passar o grafite, o mais leve que eu passe, o papel já vai segurar, já vai conseguir riscar. Se eu estivesse pintando, por exemplo, se eu estivesse passando aqui um lápis, vou pegar aqui um lápis 4H. Se eu passei aqui o lápis 4H, mas eu passei com bastante força, vou passar bastante força a ponto de destruir esse dente do papel. Vou destruir. Aqui, ó, destruiu. Passei com bastante força que destruiu o dente do papel. Esse aqui é 4H com força. E vou passar aqui o mesmo 4H sem destruir o dente do papel.
Aí vou usar o esfuminho. O esfuminho. Aqui nesse caso eu vou usar agora o esfuminho. E agora no terceiro vou usar o 4H de novo. Dessa vez eu não vou usar o esfuminho. O que acontecer? Vou pegar aqui um lápis 2B. Um lápis aqui, ó, o 2B. E vou passar aqui em cima desse que eu coloquei o 4H com força. E também em cima do que passou o esfuminho. E novamente em cima do que foi passado o lápis, não foi passado nem esfuminho e nem com força. Pronto. O que percebemos? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma resolução boa para você poder ver isso aqui. Pronto. Perceba aqui, ó, na minha gravura, um detalhe. Aonde eu passei o esfuminho, aqui, nesse caso aqui, onde eu passei com bastante força, estragou o papel, estragou bem o papel, e eu não consegui que o lápis 2B desse a tonalidade que eu queria. Aonde eu passei o esfuminho, aconteceu o que? Passou do ponto que eu queria, porque o esfuminho ele espalha demais o grafite, quebra, deita o fio, e o lápis quando vem em cima não fica muito bom. Quando eu usei o lápis sem esfumar, eu consegui fazer o risco que eu queria. Tanto o lápis 4H está nítido, como o lápis 2B também. Porém, só tem grafite onde eu quis. Ele não fugiu, não perdeu gradações. Outra coisa também que pode acontecer aqui é na hora de apagar. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma borracha limpa tipos e vou tentar apagar aqui todos os três. Pronto. Note que o que eu usei muita força, certo? Eu não consegui deixar tão branco aonde eu apaguei. Ainda ficou muito restício. Deixa eu passar aqui a parte de baixo com a borracha Mono Zero aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Consigo aqui, só com o lápis, manter um branco bem branco. Aonde eu apliquei força, ficou cinza. Eu não consegui um bom acabamento aqui no apagar, né? Então esse é um dos ganhos que você tem em não utilizar o esfuminho e nem aplicar grafites utilizando muita força, não quebrar o grão do papel, tá? Ó, quando você de aqui, ó, este efeito comum psicologicamente faz uma série de coisas para um artista. Quando você vê um monte de pequenas manchas brancas em uma área sombreada, você pensa, isso não parece muito bom para um tom de pele agradável, suave e uniforme. Como eu vou combater isso? Eu acho que eu vou pressionar mais, como eu fiz no exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então quando você pinta com um papel poroso, você está usando um papel poroso, certo? E aplica um lápis macio, por exemplo, um lápis 6B ou um 4B sobre esse papel poroso,
O grafite ele fica por cima, a superfície é áspera, então você vê esses pontos brancos aqui, ó, esses pontos brancos, que é o que eu tentei ilustrar. Foi tentado ilustrar aqui, ó, essa parte branca aqui, ó. O grafite está em cima e essa parte branca. Essa parte branca de baixo, nesse desenho dá para perceber. O grafite nas pontas e a parte funda não pegou grafite. Aí, quando está fazendo esse trabalho, a tendência é pressionar, fazer força. Fazer força no lápis para poder tentar fechar ou então passar o esfuminho, né? Então você volta e pressiona mais. A tendência é essa. Você coloca uma quantidade de valor maior do que está realmente, do que você realmente precisa usar. Então quando você vê uma mancha dessa e volta para aplicar mais, acaba deixando mais escuro do que você gostaria que ficasse. Essa abordagem, mesmo sem pressionar muito forte, muitas vezes apenas criará mais contrastes e não fará nada para eliminar essas pequenas manchas brancas. Vê nesse desenho. Colocou mais grafite, usando aqui um lápis 4B, né? Mais grafite e dá para ver nitidamente que ficou mais escuro, mas continua se visualizando os grãos, né? Isso porque estamos passando o lápis apenas na parte superior de cada dente, como você pode ver na ilustração aqui, ó, em close-up, né? Então, mesmo pressionando mais, note que o pico agora está mais pintado. Pintou no início, nesse primeiro pico aqui, ó, o grafite está só na pontinha. Botou mais pressão, agora o grafite entrou um pouco mais. Porém, ainda há um espaço em branco aqui, ó, sem grafite. O grafite é essa parte mais escura, o cinza claro representa o papel, tá? Então, se pressionamos mais, podemos colocar um grafite um pouco mais fundo e em cada dente do papel. No entanto, o poço vazio entre cada dente ainda será branco. Por isso que dá essa impressão aqui, ó. Mesmo botando mais pressão, ainda dá para ver uns pontinhos bem brancos aqui, certo? Você pode estar perguntando, não é para isso que um esfuminho é útil? Bem, alguns sugerem usar o esfuminho. Aqui, ó. Esse é o esfuminho. Eu também fiz na demonstração, ó, mostrei para vocês um esfuminho. Mas eu tenho uma solução diferente. Aqui quem está falando tem que sempre lembrar que esse livro ele é do Daryl Thank You, do método 5 Pencil, é uma tradução que eu estou trazendo para vocês. É um novo método para que vocês possam também aplicar ou mesclar com o que você já sabe. Não é uma regra que você tem que agora abandonar de vez o esfuminho, mas que você tenha mais ferramentas aí no seu arsenal, tá? Eu não recomendo essa ferramenta particular. Lembrando que quem não recomenda é o Daryl Thank You, né? Porque a tendência é pressionar o esfuminho nos recessos do papel para distribuir o grafite uniformemente. Aqui, ó, quando usa o esfuminho, espalha, certo? Mas aquilo que eu tentei demonstrar aqui na minha imagem, você foge um pouco, o esfuminho ele foge à área que você quer desenhar, acaba colocando o grafite além do ponto que você gostaria que tivesse. Essa abordagem cria vários problemas. Antes de tudo, vou acabar esfregando o papel e riscando padrões nele com o meu esfuminho que são difíceis de controlar. Então, controlar o lápis é mais fácil que controlar o esfuminho, né? Então, veja que aqui, para esfumar essa área, foi preciso ultrapassar o limite do lápis, como eu tentei demonstrar para vocês aqui naquele pequeno desenho. Além disso, quando eu estou pressionando o esfuminho para distribuir minha grafite, basicamente estou dobrando cada dente do papel. Como resultado, cada dente agradável e reto é derrubado. Então imagina ali, ó, nessa gravura aqui, vê-se que os dentes estão todos em pé, né? E aqui, quando passou o esfuminho, você dobrou, ele inclinou. E aqui o que é que traz atenção para nós? A dificuldade que vai ser para apagar. Porque como é que vai vir a borracha? A borracha ela vai vir daqui, ó, de cima para baixo, né? A borracha vem aqui, ó. E aí, como é que ela vai apagar se tem uma parte dobrada, né? Aqui, ó. Quando eu estou usando o esfuminho, eu estou empurrando o grafite para baixo no topo do grafite. Você mexeu o esfuminho, mexeu para cima e para baixo, o grafite entrou aqui, nesse ponto. Aí depois dobrou. Quando dobra, prende o grafite aqui, ó. Prendeu. Então, quando você vai utilizar a borracha,
a borracha vai conseguir apagar o grafite que está aqui na ponta, na pontinha. Mas a grafite que está preso aqui do meio, quando dobrou o papel, não vai apagar. Por isso que quando eu usei aqui, ó, eu usei esse aqui com força, ou esse aqui com esfuminho, na hora que eu apaguei essa parte de dentro aqui, não apagou tão bem quanto apagou esse outro aqui. Por quê? Porque aqui o dente do papel dobrou e segurou um pouco mais de grafite. Aqui tem uma demonstração, né? Usando a borracha para poder limpar. Então ele fez no início, ó, fez essa gradação aqui, vou voltar aqui, ó, essa gradação aqui, e agora com o esfuminho vai fazer uma apagar, né? Tentou apagar, ó, tenta apagar. Então agora vamos imaginar que eu decido corrigir um erro no meu desenho. A grafite simplesmente não irá sair em lugares onde pressionei com o esfuminho. Então não fica bem apagado, não vai ficar, nunca esse aqui vai ficar bem branquinho novamente, como o papel. Por quê? Porque dobrou o papel e alguns grafites realmente a borracha não alcança. A borracha simplesmente ela não vai alcançar esse ponto, né? Então, ao invés de usar o esfuminho, eu recomendo usar o que ele chama de traço cônico. Esse traço usa o movimento curvo, semelhante ao movimento da agulha de uma bússola, para criar sempre linhas suaves e consistentes. Veja aqui nessa gravura que essa linha ela é suave, ela tem uma ponta fina dos dois lados, né? E eu vou mostrar agora aqui na mesa como fazer. Mas deixa eu concluir a leitura e depois eu faço a demonstração. Agora eu tenho um ponto de pivô, esse aqui na mão, né? Que me permite fazer praticamente o mesmo traço repetidamente. Com este traço, como este traço é tão repetitivo, isso me permite ser muito consistente e preciso. Posso colocar o lápis repetidamente, quase no mesmo ponto, se eu desejar, né? Então, usando o arco da mão aqui, ó, eu vou usar como se fosse vou usar o lápis como se fosse um pêndulo de uma bússola, né? Então, para preencher o espaço vazio, eu posso mover a minha mão muito ligeiramente e simplesmente colocar o valor na superfície do papel. Outra qualidade única do traço cônico é que ele produz uma linha fina em cada extremidade. Eu já falei que é isso aqui, né? Uma linha fina, uma ponta fina em cada extremidade. O maior valor fica no centro do traço e então ele fica muito fino em ambas as extremidades. Isso porque o meu lápis simplesmente desliza sobre o papel como um pouso de avião e então desliza novamente. Aí cria um degradê realmente sem aquelas manchas brancas, né? Deixa eu fazer a demonstração então de como é que funciona isso. Vou pegar aqui o lápis 4H, o lápis branco que ele está usando aqui, ó, é o lápis 4H. Lembrando que o processo dos cinco lápis, ele é dividido por cores, né? O branco é o 4H, o rosa, deixa eu voltar aqui para minha tela para ficar melhor de eu mostrar para vocês. Então, o branco, né, aqui será o 4H, o amarelo, sempre que você vê o amarelo, eu vou colocar no meu lápis, na ponta do lápis, é o 2H, o rosa vai ser o HB, o azul, o 2B, e o preto será o 4B, né? Isso para identificar para vocês aí fácil, né? Facilmente na hora que eu estiver utilizando o lápis, na hora que você vê uma gravura com o lápis, não precisar ficar perguntando que lápis é, basta decorar as cores, tá? Aqui, ó, nessa visão você está vendo, aqui tem o logo Método 5 Lápis, 4H, 2H, HB, 2B e 4B já nas cores para facilitar. Então, aqui nesse momento, estou com o lápis branco, aqui ó, dá para perceber aqui, branco, 4H. Então, traço cônico. Coloca o pêndulo, utiliza aqui a mão, né? O lápis aqui, segura com esses três lápis e faz esse movimento aqui, né? Ele pode ser feito tanto com os dedos, como ele pode ser feito com o pulso, tá? Tanto faz. O importante é, sempre que você tocar o papel, não fazer o movimento de encostar o lápis e seguir, e sim você abre um pouco mais o lápis e faz a batida, assim, ó.
certo? Isso é que vai fazer o traço ficar exatamente com as pontas finas de um lado e do outro. Aí a ideia é repetir, fazer a repetição. Deixa eu proteger aqui com a minha mão com esse outro pedaço de papel. E aqui vou começar a fazer aqui, ó. Veja, ó. Então, ó. Veja como a minha mão tá firme aqui, não? Tá firme. E eu só estou fazendo o movimento, eu posso fazer o mesmo traço várias vezes no mesmo lugar. Aí eu quero fazer um degradê. Então o que que eu vou fazer? Eu vou afastando minha mão aqui, ó. Passo quantas vezes eu achar necessário até chegar ao tom que eu preciso dar. E sempre que eu quero me afastar, eu vou afastando a mão. Voltando aqui de novo, fazer mais um pouquinho aqui no começo. Pronto. Aqui foi com o lápis 4H. Aí eu vou mudando a graduação do lápis. Agora eu vou pegar aqui o 2H e vou aumentando o tom, usando o mesmo processo, ó. E aqui onde ficou uma quantidade de grafite a mais, é só pegar o lápis, a borracha limpa-tinta e dar umas batidinhas aqui, ó. Como o lápis não está penetrando no papel, não quebrou o dente do papel, note como sai com muita facilidade. E continua, se eu quiser aumentar ainda mais o tom, passa agora para o próximo lápis, o HB, e começa a colocar. Vou fazer aqui apenas uma partezinha pequena de tom mais escuro. Pronto. E caso eu queira esfumar, deixar espalhar esse grafite, utilizo aqui no caso um lápis mais duro, como o 4B, e passo sobre ele, fazendo pequenos círculos assim, ó. Isso ajuda a tirar os brancos, né? E veja como a mancha ficou realmente bem uniforme, tá? Vamos voltar aqui para a continuação da explicação do livro. Eu não vou... Aqui diz, ele fala assim, eu não vou para trás e para frente com o traço cônico como eu faço ao esfregar com esfuminha. Muitas pessoas tentam esfregar o lápis também, pensando que o movimento de ida e volta é mais eficiente e vai fazer o trabalho mais rápido. Mas o movimento esfregando faz uma linha que é confundida, que é contundente em cada extremidade. Veja aqui, ó, então foi feito esse primeira quantidade de traços aqui e depois tentado fazer a segunda quantidade de traços. O que aconteceu? Deu essa emenda aqui que é visivelmente que você vê logo. Assim que olha você vê essa emenda no desenho. Não ficou uniforme, né? Mas não é isso que a gente quer. É que ele fala assim, ó, eu quero uma linha que eu possa estender, juntando essas duas pontas mais finas para que eu possa continuar indefinidamente. Vamos lá, vou mostrar na prática o que isso significa.
Vou pegar um lápis mais escuro para facilitar a visualização. Vou pegar aqui um lápis HB, certo? Então, o que ele está explicando ali, ó? Se você fizer esse movimento aqui, ó, sem tirar o lápis, começar a fazer um movimento, esse movimento para poder pintar uma área, e depois precisar aumentar esse movimento, você nota essa emenda aqui. No traço cônico, como é que isso é feito? Você faz aqui, ó, o mesmo movimento, certo? Você pode fazer para cima ou para baixo, tanto faz, é o que você achar mais fácil. Nós vamos jogar aqui, ó. Pronto. Então eu pintei, mesma coisa que eu fiz aqui, agora eu fiz. Só que agora eu vou continuar. Percebe? Não há emenda. Deixa eu continuar mais uma vez, ó. Vamos larguecer também aqui, ó. E aí eu poderia continuar bastante. Nota que não vai ficar emenda. Se eu tentasse fazer a mesma coisa aqui para tentar aumentar o tamanho desse traço aqui, ó, ia ficar, era mais rápido de fazer, mas ia ficar cheio de emendas, ó. Cheio de emendas. E o traço cônico me permite ampliar para quanto tamanho que eu quiser e não vou ter esse problema de emendas. Eu consigo estender bastante o traço. Mas a ideia é essa, é dominar, fazer um traço, para quando você for fazer um desenho, você poder pintar toda uma área, assim como eu comecei a pintar ali, de grafite, dar um tom de cinza mais claro, depois um tom de cinza mais escuro, e vai aumentando a gradação do lápis, sem ficar manchado, vai ficar realmente uma pele lisa. Imagina a pele do rosto do bebê com essas emendas aqui, imagina aí, fazer um rosto do bebê e ficar essas emendas no decorrer do rosto. Não ficaria nada legal. O legal mesmo é você fazer e ficar ficar com a qualidade realmente bem lisinha, certo? Ficar com a pele bem lisa, realmente como é a textura, não só do bebê, né? No caso do bebê aqui, ó, bem nitidamente, né? Você vê, ó, que a pele ela tá toda lisinha. Você não vê emendas como essa aqui, né, aparecendo aqui. E sim, você vê algo como isso aqui, ó. Um tom disso aqui, ó. Certo? Se eu quisesse aumentar ainda mais a tonalidade, eu poderia aplicar aqui, ó. De boa o grafite por cima, que daria certo. Então, não precisa esfumar, não precisaria esfumar. Esse é a vantagem desse traço cônico, tá? Então, o movimento unidirecional, ou seja, com uma única direção do traço afunilado, permite colocar remendos ou prolongar meus traços sem criar uma emenda visível, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Unidirecional. O que seria
esse movimento unidirecional. Aqui agora eu vou lhe mostrar. Ali falou de unidirecional. Unidirecional seria ter o traço em uma única direção. Então eu vou pegar o meu traço e puxar. Então, sempre de cima para baixo. Ó. Ou eu posso fazer de baixo para cima. Todos os meus traços estão saindo de baixo para cima. E aí eu continuo o traço. No caso, como eu estou para cima, eu continuo o traço subindo. Para baixo, continuo para baixo. Certo? Para cima. Para baixo. Cada pessoa vai ter mais facilidade de fazer esse traço. Alguns vão conseguir fazer bem para cima, outros vão conseguir bem para baixo. Tudo depende de quanto você treina. Então, se você dominou fazer para cima e de repente você precisa completar para o outro lado, é simples. Basta você virar e continuar para cima. Para o outro lado. Certo? Da mesma forma, se você dominou fazer para baixo, começa, é só virar o papel, né? E fazer do outro lado. E qual é o contrário de unilateral, de unidirecional? É ter mais de uma direção, é você fazer isso, ó. Fazer para os dois lados, ó. Fazer o traço indo para um lado e indo para o outro, riscando em qualquer direção. Aí perde um pouco o controle. O melhor é que você faça sempre numa direção só. Tanto faz se você vai fazer um traço comprido, como esse que a gente fez aqui, como um traço curto, né? Você pode fazer tudo numa direção só, ó. Fazer o traço numa mesma direção. Aqui no caso eu estou fazendo de cima para baixo, ó. Eu consigo fazer um traço bem leve e uma mancha perfeita sem precisar esfumar, tá bom? Vamos continuar a nossa explicação do livro. Agora digamos que eu quero apagar um elemento no meu desenho. Para testar nossa capacidade de apagar facilmente, meu exemplo de um traço cônico, vamos dar um passe com uma borracha limpa-tipos. Olhe, depois de apenas alguns segundos, desapareceu. Aqui, ó. Aqui é o que eu tentei mostrar para vocês aqui naquele outro desenho, né? Então vamos fazer a mesma coisa nessas manchas que eu fiz agora. Vamos pegar aqui uma borracha limpa-tipos e vamos tentar apagar. Aqui o que ele fez? Nessa primeira parte ele passou esfuminho, nessa segunda parte não. Nessa segunda parte que ele passou esfuminho, note que aqui dentro da listra tem muito grafite ainda, enquanto aqui em cima está bem mais branco. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o esfuminho, vou esfumar metade do traço que eu já fiz e vou apagar também. Aqui, ó. Vou pegar esse traço aqui, metade de baixo aqui eu vou esfumar. Já bem esfumado, certo? E a metade de cima não. Vou pegar aqui a borracha limpa-tipos, fazer aqui um chanfrado nela e vou apagar aqui, ó. Mesma coisa lá em cima. Duas vezes. Pronto. Perceba como essa parte aqui, ó, está um pouco cinza, enquanto essa aqui conseguiu apagar e ficar bem branca. Por quê? Porque não quebrou a textura do papel, tá? Mesma coisa com a borracha, ó. Outra vantagem também é que depois eu posso concluir esse acabamento aqui, se eu precisar. Posso pegar novamente o lápis. Como eu não destruí a textura do papel, eu posso reforçar aqui, ó. Deixando o meu lápis ainda bem mais, o meu traço branco ainda mais destacado.
criando um degradê. Bom, como essa parte aqui é esfumada, eu teria que esfumar. Além disso, não quero que o dente do meu papel se incline, né? Como já foi mostrado antes. Eu quero que ele permaneça sempre assim. Preciso que cada um se levante tanto quanto possível para que juntos raspem a cabeça do lápis. E dessa forma, né, claro, que quando eu passar o lápis vai segurar mais grafite. Se eu puder manter o valor, manter a maior parte desse dente o mais fresco possível, então eu vou poder utilizá-lo desde o início até o final do meu desenho, né? Conseguir manter, não quebrar, não destruir o dente do papel. Bom, aqui nós temos o fim do capítulo 1, né? No próximo capítulo, nós vamos, na verdade, nós não vamos passar para o próximo capítulo, já vamos entrar no bônus na próxima semana, na próxima aula, no próximo vídeo. O bônus é desenhar da borda para o valor. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar esse princípio, né, que o livro explica aqui, eu vou explicar, que é o que faz com que você tenha um degradê bem nítido por um lado e o outro lado tem uma borda perfeita, uma borda limpa, ó, sem que o grafite estoure, sem acontecer como aconteceu aqui quando eu estava fazendo, eu fiz um esfumado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu fiz essa parte aqui, sem o esfuminho, perceba que um lado tem grafite e o outro lado o papel está bem limpo. Quando eu passei o esfuminho, essa borda já não está tão nítida assim, ó. Perceba que ela tá desfocada, né? Então, eu vou mostrar na próxima aula, você já tem o livro, mas se você não entender, eu vou explicar como é feito isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Maria de Fátima, ela pergunta, professor, qualquer que seja o tamanho do meu desenho, devo preencher sempre com a mesma direção do começo ao fim? Não necessariamente, viu? O importante é que você não fique variando na hora de passar o traço. Deixa eu demonstrar como eu estou falando aqui, ó. O importante é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu posso muito bem começar aqui, ó. Eu começo. Vamos dar uma ideia aqui de um quadrado. Vamos fazer um quadrado. Deixa eu pegar um lápis mais macio para ficar fácil de ver. Vou pegar aqui um 2B. Então eu faço aqui um quadrado. Certo? E eu vou começar a pintá-lo aqui usando um degradê. Então eu começo aqui, ó. Eu estou jogando de baixo para cima, certo? Estou trabalhando da borda. Eu vou pintando aqui. Até fazer o meu tom todinho do que eu quero nesse quadrado. Pronto. Só que tá bom. Mas aí eu quero, por exemplo, aumentar o tom. Eu posso mudar a direção aqui, ó. Para dar um pouco mais de contraste aqui, ó. Criei, tá vendo? E posso jogar aqui para o outro lado, ó. Quando se refere a traço unidirecional, quer dizer que o seu traço ele só vai ter uma direção. Cada traço que você fizer só vai ter uma direção. Mas eu posso fazer o traço assim, 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 para qualquer direção, tá vendo? Ó? Desde que o que eu não posso fazer é esse movimento aqui, ó, de vai e vem no mesmo lugar aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Fazer isso aqui, ó.
esse movimento. Eu teria que fazer ele aqui, ó. Ó. O traço todo feito só para cima. Aqui não, aqui eu fiz de cima para baixo, subindo e descendo, ó, com várias direções. Então o acabamento do traço não vai dar esse efeito aqui, ó. Esse efeito de borda, esse efeito limpo aqui, sem precisar esfumar, se eu ficar passando o lápis, ó, para todas as direções, assim, ó, nesse sentido aqui, ó, não dá. Teria que fazer assim, ó. Ok? Então deixe seus comentários aí. Se não aqui no grupo, vocês podem comentar também o mesmo vídeo lá na área do aluno. Lembrando que não só o e-book, mas as aulas que eu estou aos poucos colocando, é para você fazer progressivamente. Então você vai gradativamente dominando esse método. Tudo que você começa a fazer é assim mesmo. Você não começa uma nova atividade e já domina. Não. E sempre que você está acostumado com alguma coisa e você muda, e você precisa mudar, fazer diferente, você vai demorar um pouquinho de tempo para dominar. É sempre assim, sempre vai piorar antes de melhorar. Tenha isso na mente, sempre vai piorar. Um exemplo é o seguinte, imagina que você vai jogar videogame. Aí você não sabe nenhuma técnica, mas você pega o joystick do videogame, começa a jogar, e hora você ganha, hora você perde, hora você ganha, hora você perde. Aí vem uma pessoa que tem mais experiência com o videogame e diz pra você, ô Carlos, não é assim não, você tem que, ó, esse botão faz isso, esse botão pula, esse botão faz isso, e você começa a ver que existe algumas coisas a mais a fazer, além de simplesmente botar o personagem para correr ou para frente e tal. E você começa a fazer. Só que nesse momento, quando você vai jogar, agora você vai perder mais do que ganhar. Por quê? Porque você agora vai estar preocupado não só em jogar e se divertir, mas em dominar os movimentos ali do joystick que você não tem, certo? Então assim, nesse momento você tem que se dedicar a aprender a usar a técnica, a fazer o traço cônscio, a usar o traço numa única direção e fazer uma mancha bem uniforme usando apenas o lápis. Qualquer um, você pega todas as graduações e tenta fazer uma mancha bem uniforme, fazer uma mancha, um degradê, começa escuro e vem ficando claro. E quando você dominar, aí você vai pegar um desenho seu e vai aplicar a técnica. As técnicas, elas não precisam ser substitutivas, ou seja, você não precisa esquecer tudo que você já sabe, mas você vai aplicar a técnica que você está aprendendo agora quando você for fazer os seus desenhos. Então, se você já usa esfuminho, tudo bem, se você está conseguindo fazer um bom acabamento em esfuminho, ótimo, pode fazer. Só que vai ter um momento ou outro no seu próprio desenho que o esfuminho vai estragar aquela parte do seu trabalho. Então não use o esfuminho, use a técnica que você está fazendo. Eu mesmo não deixei de usar o esfuminho, né? E, na verdade, eu sempre usei muito pouco o esfuminho. O que eu estou utilizando, eu utilizo mais é o papel higiênico. E eu não deixei de usar em algumas determinadas partes do desenho. Só que em outras partes de desenhos que eu quero um acabamento mais destacado, que eu quero ter mais nitidez ali naquele sombreado, o método 5 lápis está me ajudando a fazer e ficar muito bom, tá? Beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Lembrando que você pode ainda escrever para mim aqui no comentário, como também na área do aluno, e eu vou fazer o máximo para sanar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, vamos treinar, vamos fazer vários e vários exercícios aí até a mão cansar, e eu tenho certeza que você vai dominar essa técnica e vai fazer belos desenhos. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!